Tenho o prazer de receber nesta sexta-feira César Pribe, enfermeiro do Hemovida, aqui localizado no Hospital Regina, na cidade de Novo Hamburgo. O Hemovida que sempre está precisando de sangue. Muitas pessoas sofrem acidentes, infelizmente muitas pessoas têm doenças malignas que precisam constantemente de infusão de sangue e plaquetas. Enfermeiro, obrigado por estar aqui no Sociedade de Ação novamente e tenha um bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os telespectadores. É uma satisfação estar aqui. Como é que está o estoque de sangue lá do Hemovida? Olha, assim como tu disseste, sempre estamos precisando. Ainda no mês de dezembro, é sempre um mês em que aumentam as doações. As pessoas se comovem mais, disponibilizam de maior tempo, né? Então, o mês de dezembro é o nosso melhor mês. Fora isso, agora janeiro e fevereiro já estamos necessitando de mais sangue de novo. Passados assim 3 a 4 dias sem ninguém doar, nosso estado nós ficaríamos em situação crítica. Olha, então, precisamos realmente diariamente. Situação crítica para quem precisa de sangue é muito complicado. O Hemovida atende a quantos municípios além de Novo Hamburgo? O Hospital Centenário em São Leopoldo, Campo Bom, Ivoti, Dois Irmãos, São Sebastião do Caí, Montenegro, Bento Gonçalves. E, claro, Novo Hamburgo, 3 hospitais aqui. Olha, quantas pessoas que precisam de sangue e quantos hospitais são atendidos pelo Hemovida aqui da cidade de Novo Hamburgo. Infelizmente, muitos acidentes automobilísticos, aquelas doenças graves como o câncer, e todo dia é sangue saindo do banco do sangue, né? Exatamente. Ainda outro dia uma senhora conversando comigo me dizia assim, um familiar com câncer, né, na família, me dizia, quando a gente entra nesse universo do câncer, a gente percebe o quanto essas pessoas necessitam. Só na dor, às vezes, as pessoas tomam consciência, né, enfermeiro? Exatamente. Cirurgias, os acidentes, como tu disseste, né, câncer, então, muito. As pessoas de certa idade, com maior idade, vão tendo maiores infecções, vão se debilitando. De forma geral, essas classes assim que mais necessitam. Como doar sangue? Qualquer um pode doar sangue? Quem pode doar sangue? Então, a doação de sangue, primeiramente, a pessoa tem que estar de bem consigo mesmo e querer doar, né? Tem que ter essa ideia de que eu quero fazer o bem a alguém. Salvar alguém, Exato. né? Pode doar atualmente, pela legislação vigente, pessoas dos 16 aos 70 anos. Porém, dos 16 aos 18, os jovens precisam estar acompanhados do pai ou da mãe. 16 a 18 anos com algum responsável, então. Isso aí, com responsável. Fora isso, dos 18 aos 60 anos, qualquer um pode, então, né, fazer a doação. Porém, se ninguém fez uma doação antes dos 60 anos, então depois também não deve. Quem nunca doou entre 18 e 60 anos, não pode doar entre 60 e 70. Isso, não pode doar dos 60 aos 70. Aos 70. É uma forma de proteção assim, que o Ministério da Saúde entende que a partir dos 60 aos 70 anos a pessoa possa ter por nunca ter doado, sofrer com ansiedade ou alguma situação de pânico, eventualmente, assim, por nunca ter passado disso, ou estar com comorbidades, alguma situação de doença. Então, eles, por segurança, dos 60 aos 70, então, não doam. Porém, se as pessoas antes já fizeram doação, aí tudo bem, válido até 70 anos. E essa doação de sangue, quais são as pessoas que podem doar? Se teve alguma doença, é impedido? Claro. Pode doar sangue em jejum? Como é esse processo? Então, a pessoa chega lá ao banco de sangue, trazendo documento oficial com foto, precisa, deve se alimentar,
Hoje ainda de manhã eu estava entrevistando um casal de espanhóis que estão aqui na cidade e eles me relatavam que lá na Espanha a doação é em jejum. Então, achei curioso até. Eu acho que deva ter relação à função climática, que muda de um local para o outro. Porém, aqui no Brasil, por que não deve ser em jejum? Porque se viu que as pessoas passavam mal, tinham tonturas, queda de pressão, né? Então, aqui, há alguns anos já, tem que fazer uma alimentação leve. Leve, né? Você não vai comer uma rabada, Exato. um carreteiro e querer doar sangue, né? Não. Uma alimentação leve, 2 a 3 horas antes de doar. Precisa, então, não ter tido gripes, resfriados nos últimos 15 dias. Tatuagem, piercing, 1 ano de espera para quem faz ou quem usa, então aguardar 1 ano para poder fazer a doação. Diabéticos podem doar, porém não aqueles que fazem uso de insulina, mas quem usa apenas os comprimidos é liberado. Para os hipertensos, existem alguma classe de medicamentos que são os beta-bloqueadores, que diminuem a frequência cardíaca. Então, a legislação exige que aguardassem 2 dias sem o uso daquela medicação, para daí doar. Isso a gente conversa lá na entrevista. Porém, nós não podemos impedir que a pessoa pare de usar a medicação. Então, ela precisa ver com o seu cardiologista se pode interromper por 48 horas o uso dessas medicações. Não poderia citá-los porque são tantos medicamentos. Então, por isso se faz a necessidade da entrevista antes de doar sangue. E as etapas seriam essas: chega lá no banco, faz um cadastro. Esse cadastro é um número único, sempre vai acompanhar a pessoa enquanto doar o sangue, pelo menos no Hemovida. É um cadastro em cada instituição. Depois passa por uma triagem hematológica, onde se verifica sinais vitais, vê se não está hipertenso, se não está com a frequência baixa ou muito alta, se não está com febre. Se tira uma gotinha de sangue do dedo para fazer o hematócrito e a hemoglobina, que nada mais é verificar se a pessoa não está com anemia, que se está com anemia não pode doar. Não pode doar, né? sangue. Exatamente. Depois dessa triagem hematológica, vai para uma triagem clínica, então, onde os enfermeiros, os médicos, entrevistam a pessoa justamente para essas questões. Viajou para algum local, viajou para fora do país. Aliás, agora está complicado a viagem dentro do Brasil por causa do Zika vírus, né? Isso está influindo na questão do sangue também, ou enfermeira? Nós temos que tomar esse cuidado. Por exemplo, pessoas que tenham viajado nos últimos 2 meses para a região Nordeste, lá onde é a região mais endêmica atualmente, nós estamos impedindo elas de doar, fazer com que aguardem, porque o Zika está muito em evidência, está sendo estudado, está sendo encontrado em sangue, está sendo encontrado em até saliva, já foi encontrado, não se sabe ao certo se pelo leite materno. Então, de que forma exatamente, está muito difícil ainda essa questão. Estamos segurando pelo menos 2 meses, né? Então, nessa triagem clínica... Gestantes podem doar sangue? Gestantes não devem. Não devem. Porque é um momento em que quem mais precisa de sangue é o bebê que está sendo gerido ali, né? Então, gestantes, depois de ganharem o seu filho, podem doar quando o bebê parar de amamentar. Se ele ainda estiver amamentando depois de 1 ano, aí a pessoa já pode doar sangue. Mas enquanto isso, nesse 1 ano de vida, a mãe não deve doar sangue. Não deve. Uhum. Se o bebê parar de amamentar lá pelo 6º, 7º mês, aí pode sim. Cirurgias, né? Cesariana, por exemplo, o tempo de impedimento é de 6 meses. Cirurgias da coluna, artrodese, cirurgias mais invasivas, assim também 6 meses. Então, um período de 3 a 6 meses o impedimento para procedimentos, para cirurgias. É um tempo considerado hábil porque precisamos investigar as hepatites nesse caso, né?
as hepatites e o HIV, eles podem ficar incubados um certo período de tempo, ou seja, você pode adquirir, através de uma cirurgia, a hepatite, e vai doar sangue. Digamos que a gente permita que a pessoa doe sangue logo em seguida. Então, nós faríamos os exames talvez dessem negativo por causa dessa janela imunológica, a hepatite ficaria mascarado, e assim nós poderíamos contaminar um paciente depois. Então, nós precisamos ter esse cuidado, por isso, esse impedimento de esperar, pedir para a pessoa aguardar, não doar sangue logo depois dos procedimentos. Eu volto daqui a pouco dentro do Sociedade em Ação, até para falar aonde fica o Hemovida aqui na cidade de Novo Hamburgo, a diferença entre sangue e plaqueta, importante também a doação de plaqueta para muitas pessoas. Hoje o entrevistado aqui no Sociedade em Ação é o enfermeiro do Hemovida, César Pribe. Vamos ao nosso intervalo com nossos apoiadores culturais, daqui a pouco voltamos com muito mais aqui no Sociedade em Ação.